Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está no YouTube, não esquece de deixar o like. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de comentar. E se está na verdinha, aumenta esse som, porque, Karine, tem gente que sempre questiona assim, né? Quando chega o mês de julho, meu Deus, junho foi tão apertado, eu queria tanto fazer uma festa de São João em julho. E aí, esse episódio é que nem o pessoal que quer fazer essa festa, né? Estamos em julho, mas a gente vai falar muito sobre São João, porque junho é muito pequeno para curtir o São João. Então E a gente apertado, acaba. né? Apertado para quem participa desse movimento. Para Exatamente. conseguir trazer esse pessoal em junho é difícil. É difícil. E aí, então, apresente quem é a nossa convidada, Karine. A gente está aqui com uma realeza dos movimentos juninos. Assim, ela está há mais de 30 anos dançando como brincante e aí são quase 20 anos como rainha. Não é para qualquer um não, viu? É muito tempo. E essa nossa convidada hoje, ela traz ainda uma coisa muito especial, porque ela colocou o seu nome dentro desse movimento, dessas festas juninas. Ela tem como se o nome dela fosse uma grife. E aí ela trouxe muita inovação para a dança, para as apresentações, com misturas de muita coisa na apresentação dela. E tem um detalhe aí que assim fez com que ela em nenhum momento achasse barreiras. Aos 12 anos, ela perdeu a audição quase 100%, mas não deixou de dançar. Uma bailarina maravilhosa, com muitos prêmios. E aí vai mostrar pra gente que no sangue corre muito dessa paixão junina. Ela é Mara Alexandre. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Feliz em estar aqui com vocês. Agradeço bastante pelo convite. É uma grande satisfação. Muito bom, Mara. O despertar de muita gente da paixão em relação ao São João vem na infância, né? No teu, é parecido? Quando você era criança, você já tinha aquela aura em relação ao São João, ver o São João e, nossa, que festa incrível. Sim. O São João, ele começou a fazer parte da minha vida desde os 4 anos de idade. Isso vem de tradição familiar. Minha mãe sempre gostou do movimento, sempre levou a gente para assistir as quadrilhas juninas. Então, não é à toa que eu carrego no sangue, né, no corpo, essas danças maravilhosas, esse movimento maravilhoso que é o São João, devido vir de tradição familiar. Então, assim, desde criança na escola eu já sentia vontade de ser rainha junina. Então, assim, todos lá de casa se reuniam para poder conseguir colocar aquele pontinho lá na rifa para poder ser a rainha da classe. E aí, a partir daí, que eu comecei a me inspirar nas minhas irmãs, vendo elas dentro do movimento. Isso vem de uma quadrilha do bairro, que elas faziam parte, e quando eu via elas dançando em casa, eu pegava as saias delas e começava a dançar, querendo aprender mais e mais. Eu sempre tive muita curiosidade. Então, lá em casa, nós somos 4 mulheres, né? E são 3 homens. E todos nós fizemos parte do movimento. Na época, meus irmãos já dançavam, e somente eu, a minha irmã, a Marília, não fazia parte ainda da quadrilha junina. Eu falo, não fazia parte competindo, mas a gente fazia parte do casamento. Eu comecei no casamento junino, né, nessa época. E a minha irmã, a Fran, ela foi a primeira rainha de casa, nessa quadrilha que eu também fiz parte, que faz Junina Puxando Fogo, que foi uma quadrilha do bairro Presidente Kennedy, que eu permaneci de 92 até 2002 fazendo parte da Junina. E veio a Márcia também como destaque nessa época. E a partir daí foi despertando mais e mais esse amor pelo São João, essa vontade de estar dentro do movimento. Né? E assim, eu vejo esse movimento, a cada dia a gente vê, a gente fica com mais vontade de fazer parte, vendo as crianças hoje querendo ser também destaques, né, rainhas dentro desse movimento. A gente olha e a gente lembra dessa nossa infância. Inclusive, eu lembro de vários momentos, porque eu carrego no corpo toda essa transformação do São João,
cearense, né? Então, assim, esse amor pelo São João, ele vem de infância, dessa tradição familiar, e hoje permanece ainda no meu corpo. Mas quando é que você pensa assim, quando o São João deixa de ser uma brincadeira e passa a ser algo muito sério, que tu leva na vida assim, se preparando para chegar nesse momento e ter um tipo, quase um trabalho mesmo, que virou um trabalho para ti, né? Sim, a partir do ano de 2000 a partir dos anos 2000, isso começou a ficar mais sério, né? Nos anos 90 eu ainda brinquei bastante, curti bastante. Era somente aquela vontade de vencer por fazer parte da quadrilha, uma brincadeira, de se divertir, de se emocionar. Mas a partir dos anos 2000, a coisa começou a ficar mais sério. Porque, assim, na infância é uma coisa, não tem tanta essa obrigação, essa cobrança, como a partir do momento que você se torna adulto, na quadrilha é do mesmo jeito. A quadrilha adulta é completamente diferente da quadrilha infantil. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a receber essa responsabilidade de ser rainha júnior, de ser coreógrafa de uma quadrilha, a coisa ficou mais séria, né? Porque exige muita dedicação, muita renúncia, muito cuidado. Porque é o peso de um projeto, né? É o peso de um grupo todo, né? É o peso da confiança, né, dentro do trabalho. Então, muda completamente. A dedicação não é somente 6 meses, e sim, no meu caso, é 1 ano me preparando para isso. É 1 ano cuidando do meu corpo, se preparando mentalmente, fisicamente. Como é essa preparação, Mara? Assim, no teu caso, ela é diferente por toda essa parte mais profissional. Mas quando você começa a competir, né, no movimento, quanto tempo de ensaio? Como é essa rotina dentro dos grupos juninos? A minha preparação, ela sempre foi algo assim, uma responsabilidade minha de eu cuidar do meu corpo fisicamente para ter o que fosse energia para dançar durante todo o período, né? E mentalmente eu falo em relação às críticas no geral. Eu sempre abracei todas essas críticas com sabedorias, né? Porque elas sempre vão existir. Temos pessoas que acabam se afetando, né? Ficando mal psicologicamente devido às críticas. Mas sempre, como eu sempre falo para todas as destaques hoje que me procuram e perguntam, elas sempre vão existir. Faça o seu trabalho, dê o seu melhor, que isso é o passo principal. Se você for escolhida para ser um destaque da sua quadrilha, é porque confiam, acreditam em você, no seu potencial, no seu trabalho. Então, o resto é com você. É você levar toda a dedicação, todo o empenho, sua força, sua vontade e fazer realmente acontecer. E, no meu caso, por exemplo, eu sempre busco me satisfazer também em primeiro lugar, não somente ao público. Como eu vou transmitir isso ao público se eu não me satisfaço primeiramente, né? Então, assim, toda essa minha preparação, ela vem em relação ao físico também, porque é muito peso que a gente leva no corpo, né? Naquela época, nos anos 90, era uma sainha no grude que a gente colocava, a coisa mais leve do mundo, né? O arranjo era somente umas rosinhas que a gente colocava. Então, assim, era chitão, era bico de renda. Então, era completamente diferente. Chinelinho de couro, né? A partir dos anos 2000, a coisa começou a mudar. Hoje, por exemplo, eu passei quase 20 anos como rainha, né? Defendendo a faixa tanto da quadrilha junina Puxando Fogo, como da Ceará Junino, levando essa responsabilidade. Passei 11 anos como rainha da Ceará Junino e 20 anos dentro do movimento. Junto com a quadrilha. 20 anos como a Ceará Junino. E, assim, durante esses 11 anos na Ceará Junino, em 2013, eu trouxe esse novo conceito de rainha, né? De trazer umas coreografias mais elaboradas. Então, assim, essa responsabilidade na Ceará Junino foi bem diferente. Por ser uma das quadrilhas melhores do Brasil, né? E, assim, quando eu recebi essa oportunidade, eu abracei ela de verdade. Então, eu resolvi buscar mais preparação ainda.
né, no meu corpo, na minha mente, de buscar força e resistência. É de fazer mesmo musculação, alongamentos, preparar realmente ter essa consciência do corpo, né? De o quanto a gente precisa ter força e resistência durante todo o período. Por quê? Porque nós que somos destaques, nós somos julgados do início ao fim do espetáculo. Então, a partir do momento que eu piso no espaço cênico, eu estou em cena. Eu estou sendo avaliada ali. Então, eu me preparo completamente para isso, para poder ter essa resistência, para apresentar até o meu momento, que é um espetáculo fora a parte. Né? Que é a rainha hoje no São João, o casal de noivos, sempre tem seus momentos. Um espetáculo que todo o público espera ver algo diferente, além da parte coreográfica da quadrilha. Então, é uma preparação de muita dedicação, de muita renúncia, de uma alimentação saudável. É uma preparação bem pesada, né? Mas é muito prazeroso. E, Mara, quanto tempo antes começa essa preparação, assim? De ensaio, por exemplo. Há quantos meses, se a gente tem a festa de São João em junho, quantos meses antes começa, assim, o primeiro ensaio para... O primeiro ensaio sempre começa em janeiro. Todas as juninas se preparam para isso. E são 6 meses de preparação. Por exemplo, tem junina que já está terminando agora as apresentações, que vai até julho, que eu acredito, tem... Hoje o São João aqui no Ceará vai até agosto, né? Às vezes. A gente já chegou a dançar até agosto. Então, assim, já estão pensando no tema do ano seguinte. Daí já começam os encontros, as reuniões, para poder desenvolver isso. Mas os ensaios mesmo começam em janeiro, né? Tem quadrilha que vem... O coreógrafo já coreografando antes, dezembro, por aí, mas a quadrilha em geral, todos os brincantes se reúnem a partir de janeiro para começar os ensaios coreográficos. E aí esses ensaios, eles acontecem semanalmente, geralmente, né? É mais de uma vez por semana. Como é que essa dinâmica de estar dentro de um grupo junino? E também, por exemplo, você era coreógrafa, né? Aí existia alguém que já era figurinista, mas que dançava? As pessoas estavam em mais de uma função dentro do grupo? Sim, é assim. Os ensaios e encontros são nos finais de semana, feriados. Porém, existe um grupo de pessoas que se reúne também durante a semana para ir pegando a parte coreográfica que tem mais dificuldade, né? Então, tem uma preparação de um grupo que vai se pega na coreografia para o final de semana e ajudando a passar para os demais. Além do coreógrafo preparar isso antes. Por exemplo, no meu caso, eu pensava na parte coreográfica antes, com a outra pessoa que coreografava comigo. E aí, a gente levava isso na semana para outros brincantes e no final de semana para todos os brincantes. Tem muita gente que trabalha à noite, né? Trabalha em shopping. Então, nem todo mundo pode estar durante a semana nos ensaios. Mas no final de semana é obrigatório todos os brincantes estarem dentro do espaço para poder ensaiar e pegar toda a parte coreográfica. Mara, você nunca foi noiva, né? Não. No São João, sempre quis ser rainha, assim, quando você começa a entender como é o papel dentro do São João, o teu objetivo ali sempre, eu quero ser rainha. Sim, é como eu disse para vocês, né? Desde criança, eu já tinha essa vontade, como a gente vê várias crianças hoje também, essa vontade de ser rainha. E desde a escola, voltando aquilo, eu sempre senti essa vontade. Como eu sempre conseguia me destacar, ganhava a faixa como rainha da escola, né? Que a gente chamava de rainha do milho. E eu sempre foi mais se aprofundando aí, se foi buscando mais, o negócio foi fluindo, sabe, no corpo. E daí aquela vontade de ser rainha. Porém, assim, eu nunca me desafiei a ser noiva.
Mas já fui convidada para ser noiva. Não sei se é devido eu dançar a dois, né? Porque eu trabalho com dança de salão também. Dou aula de dança de salão há mais de 15 anos. Então as pessoas me vê dançando a dois, um bolero, um tango, um samba, uma salsa. E quando as pessoas vê, até mesmo forró, aí diz: ah, você flui dançando, eu acredito que você será uma excelente noiva. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que gostam de me ver como rainha. Eu acredito que é devido à história, né? Toda essa construção, o legado que hoje existe no São João. Com o seu nome, né? Exatamente. Mara, você falou um pouquinho sobre a diferença do São João da década de 90, dos anos 90, nesse início aí da Chita, e de que hoje é muito diferente, né? Tu pode falar um pouquinho do que é que muda o São João? Muda roupa? Muda a forma que brinca quadrilha? O que é que vai mudando? Sim. Nos anos 90, hoje a gente vê a mudança geral, tanto do regional, a banda que existe na quadrilha, como na indumentária, né, que são os figurinos, os adereços que são usados, os cenários, que hoje é usado também, tudo bem grandioso. E a musicalidade também vem mudando também. Eu falo em relação, assim, das quadrilhas, sempre tá com aquela construção de criar músicas novas ou permanecer aquelas músicas, porém com batidas diferentes. Existem muitos arranjos musicais, né? Diferente daquela marchinha que a gente já é acostumada a ouvir. Porém, o coração do São João ainda permanece na musicalidade, que é a zabumba. Não foi esquecido, né? Naquela época, nos anos 90, era zabumba, triângulo e sanfona. Hoje existem outras coisas dentro do regional. Uma bateria, é um violino, muito mais coisas dentro do regional. Muitas pessoas também fazem uma produção musical antes hoje, algumas quadrilhas, de usar um VS, justamente para ter umas coisas a mais, alguns arranjos a mais, um suspense, um negócio mais elaborado para o momento da abertura, para o momento do casal de noiva, para o momento da rainha, em alguma parte, né? Enriquece mais a musicalidade. E naquela época também, as roupas, por exemplo, eu carrego dentro do meu corpo todas essas transformações de São João e hoje, aqui conversando com vocês, me vem lembrando tudo isso. As anáguas que a gente usava era a anágua de algodãozinho. Eu usei essas anáguas, né? E a gente, para ter volume, ficar armadinha a saia, a gente colocava no grude, que era feito com goma, né? E se não tivesse sol, não dava para ficar armado, porque não tinha como, devido à saia. Então, se a gente fosse se apresentar, começasse a chover, Perdi o volume. Murcho, o volume caía na mesma hora. Então, assim, hoje as anáguas são feitas de tule. Algumas pessoas chamam de filó, né? Sim. Que é aqueles com os véuzinhos, acredito que vocês já devem ter visto, que dá mais volume. São usados 20, 22 metros de tule para fazer uma saia pra gente, para ficar bem volumosa, né? Bem armada a saia. As saias daquela época eram feitas no chitão, com o bico de renda. Depois eu comecei a usar o bico inglês. E hoje é diferente. Existem bordados, a gente coloca pedrarias. Existem pedrarias que são bem mais pesadas. O peso de antes não existia. Era tudo muito mais leve. Hoje já é bem mais pesado devido às pedrarias que a gente usa, extras. Entendeu? O figurino parece aqueles de carnaval de destaque, né? Hoje está dessa forma. No São João é muito brilho, muito volume, né? O sapato que a gente usa também tem um sapato bordado, um sapato com formas diferentes. Não é mais aquela coisa que a gente usava, que era o quê? Uma sandalinha de couro, um sapatinho que a gente comprava mesmo em uma loja de sapato. Era um sapato preto, todo mundo vai lá compra sapato preto. Estilo aqueles colegial. Sim. Eu várias vezes usei esse sapato. E
hoje os cenários é muito grandioso de acordo com o tema. A gente tem os painéis para poder esconder toda a quadrilha, não mostrar detalhes de trocas de roupa quando a pessoa está atrás. Naquela época já era completamente diferente, né? A coisa tradicional que existe hoje, as quadrilhas são mais estilizadas. Uhum. Não existe algumas que ainda permanecem no tradicional, mas houve modificações também do figurino, né? Dentro desse universo, há quem critique esse novo jeito das quadrilhas ou não? Pode Se repetir, há, Bruno. se há alguém que, assim, dentro das quadrilhas, né? Há quem critique, quem faça críticas Se a criticam, essa criticam. transformação. Sim, existem pessoas que criticam. Você gosta dessa transformação? Eu gosto da evolução. A essência realmente não mudou, né? Eu falo assim, o prazer, a vontade de dançar, a vontade de estar dentro do movimento, a emoção que a gente sente dentro do arraiá, a partir do momento que a gente entra e começa a dançar. Então, assim, eu gosto quando não perde essa tradicionalidade, né? Dos movimentos que eu falo em relação, assim, aos passos tradicionais. Hoje eu acho bacana que muitas federações, elas exigem que exista ainda os passos tradicionais. Né? Um túnel, um balancê. Então, tudo isso dos passos tradicionais existindo, as federações sempre cobram isso, de ter esses passos tradicionais para não perder, vamos dizer, o estilo do São João, né? Mas a evolução, ela vai vindo, né? Ninguém sabe daqui a 10 anos como será o São João, daqui para lá, as quadrilhas juninas, como vai ser essa transformação. Então, assim, eu não sou contra essa evolução. Não sou, de ver esses espetáculos. É muita dedicação, muito esforço, muita pesquisa de todos os grupos, de levar grandes espetáculos. E o público hoje pede isso, esses grandes espetáculos. Né? Então, assim, eu vejo o quanto todas as quadrilhas se dedicam e tem um investimento muito alto Exato. financeiramente. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Acaba que fica mais caro esse movimento, né? Sim. Como que se banca? Porque eu imagino que um figurino já é muito caro, assim. Qual é o valor mais ou menos de um figurino? E como que a quadrilha consegue bancar? São os próprios brincantes? São os próprios brincantes. Existem patrocinadores? Como é? Também existem os patrocinadores, apoiadores, mas cada brincante, ele paga a sua roupa. Uhum. Ele paga a sua roupa, ele vende rifa, bingos para poder pagar a parte do carnê que existe dentro das quadrilhas juninas, né? Que é justamente para ajudar a parte do cenário, a parte do regional. Mas existem os patrocinadores também, os editais que as quadrilhas escrevem, projetos para poder tentar. Nem todas conseguem ganhar. Né, os editais, mas alguns colocam o projeto e conseguem ter esse apoio. Porém, para as quadrilhas de hoje, ainda é pouco, bem, muito mesmo. A gente olha assim, as pessoas não têm essa noção, a proporção do quanto é o investimento, o gasto de cada quadrilha, principalmente essas quadrilhas que são bem maiores, Sim. que têm um número bem maior, né, de brincantes. Mas todos os brincantes, eles compram o seu figurino, eles pagam o seu figurino. Muitos dos cavaleiros ajudam também a dama, devido à dama ser bem mais caro. Né? A roupa da dama é bem mais caro do que o cavaleiro. Em média, mais ou menos como? Assim, Mara, eu imagino que a sua roupa, por exemplo, era bem mais cara do que a das outras. Sim. Mas como é mais ou menos assim, uma pessoa, uma menina que vai dançar quadrilha, a roupa é mais ou menos isso. Mas se for um destaque, uma rainha, pode ficar o triplo? Como é? Sim. Os brincantes saem para uma faixa, por exemplo. Vamos dar uma noção dos anos aqui, né? Chega para uns 2.000, 2.500, uma Sim. roupa da dama com cavaleiro. Isso fora os outros gastos que vai aparecendo, Sim. né? Como até mesmo transporte. Tem muitas pessoas que acabam indo para os festivais sem ser no ônibus, que a quadrilha cede, vão com o seu próprio transporte. Então tem o gasto da gasolina também, a alimentação, que cada um que se alimenta da sua forma. A maquiagem. A maquiagem é paga também. Paga. Por exemplo, tem maquiador que no mínimo é R$ 1.500, R$ 2.000 durante todo São João.
né? E assim, quando é destaque, Mais caro. triplo e aumenta muito. E ainda tem as viagens, né? Porque vocês acabam que muitas vezes vão acontecer competições fora do Ceará, em outro estado. E aí isso tudo são custos, né? Sim. Quando as quadrilhas vão para se apresentar em outro estado, existe algumas vezes tem um espaço, uma escola para a quadrilha ficar, ou então cada brincante fica por sua responsabilidade, ficar em um hotel. Mas a pessoa conta, não é a quadrilha que tira do bolso para poder lhe dá para você ficar no hotel da forma que você quer, os dias que você quer, porque muita gente vai. Hoje a gente vai para Campina Grande, porém a gente vai se apresentar hoje em Campina Grande. Eu quero ir antes, então fica por sua conta. Você vai lá e faz a reserva do seu hotel, fica no hotel, curte a festa da forma que você quer, mas não é a quadrilha. Mara, como é a rivalidade entre as quadrilhas? Olha o que ele. É intensa, assim? Bom, existe muita rivalidade, mas, gente, a competição não tem pra onde correr. Eu falo porque, assim, eu venho também do mundo da dança em geral, né? Eu sou técnica contemporânea, sou formada em dança contemporânea pela Universidade Federal do Ceará e já fiz parte de diversos grupos de danças. Grupos de dança de salão, de jazz, de dança contemporânea, dança popular. E sempre existiu a rivalidade quando se fala em competição, não adianta. A rivalidade é grande. Mas às vezes eu não acho saudável. E isso é o problema, a partir do momento que ela não é saudável. Porque é o que acontece hoje no movimento junino, quando chega ao ponto já da agressão física, psicológica. Então, é muita coisa que envolve, porque essa é uma cultura tão linda, tão rica, tão maravilhosa, né? Pra gente ver essa rivalidade tão grande que existe das quadrilhas juninas. E não é somente aqui, é no Brasil todo. Sim. Todo o estado tem essa rivalidade. E, infelizmente, eu acho assim que para mudar tudo isso é uma coisa bem complexa. Eu ia perguntar se parece com o time de futebol. É a mesma coisa. Por exemplo, você já sofreu alguma coisa com essa rivalidade? Sei lá, não precisa dizer nome não, mas sei lá, alguém já quis mexer no teu figurino para poder você entrar, te prejudicar? Teve alguma coisa assim meio Já teve, sim, sempre teve, né? Mas assim, eu sou uma pessoa bem tranquila e sei lidar dentro desse movimento. Não é à toa que eu tô dentro do movimento há muitos anos. Esse ano eu resolvi não competir, mas permaneço dentro do movimento de outra forma. E assim, muitas pessoas já chegaram a criticar, falar, desejar o meu mal, entendeu? E tipo assim, chegou ao ponto de falar, não quero ver mais ela andando, tá entendendo? Essas coisas que as pessoas chegam ao ponto de falar e não tem noção disso que elas falam. Porém, isso nunca me afetou, né? Porque, como eu disse para vocês antes, eu consigo abraçar as críticas com sabedoria. Eu sei do potencial, da potência que é o meu corpo, a minha pessoa dentro da arte, né? E eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu acredito que as pessoas precisam mais de empatia, né? Porque muita gente não tem. A gente vê, muitas pessoas já mexeram. Teve um ano que falaram sobre a minha deficiência. Né? Fizeram uma página fake e falaram sobre a minha deficiência. Foi bem pesado, né? Mas o mundo junino falou mais do que eu. Entrou em ação, foi uma ação muito grande, sabe? Que chegou ao ponto de a gente ir para a delegacia para ver como é que era essa situação. Mas eu tenho um coração tão bom que quando veio a pessoa que realmente poderia ter feito isso comigo, que eu resolvi não levar esse lado assim mais prejudicial, entendeu? Para ela, para não ficar uma coisa bem pior na situação. Então eu resolvi deixar para lá isso. Mas é algo que nós, pessoas com deficiências, não podemos nos calar.
Dessa vez eu resolvi realmente tocou algo no meu coração e eu disse, não vou seguir em frente com isso. Vamos parar por aqui, que eu sei que seria uma lição de aprendizado, mas eu acredito que tocou bastante nela. Ela mesma chegou a cair nessa realidade e viu o quanto ela provocou algo que poderia causar algo bem pior para a vida dela. Então, assim, muitas vezes o que eu faço é somente orar por essas pessoas que desejam o mal. Porque a gente está ali, a gente é escolhido para ser destaque. Não é porque a gente quer, é a quadrilha, a direção da quadrilha que escolhe a gente. Então a gente aceita a proposta porque a gente sente vontade de ser. Então a gente abraça essa oportunidade. As pessoas acabam criando uma rivalidade com a gente, como se a gente tivesse culpa da escolha, entendeu? Sim. Então, não é dessa forma que as pessoas devem pensar. Se a pessoa foi escolhida, ela não tem culpa daquilo, ela apenas aceitou a oportunidade. Vai lá e abraça essa oportunidade. Sim. Entendeu? Assim como ela também poderia ter tido essa oportunidade, né? Outras pessoas dessa forma. Então, as pessoas acabam criticando, criando uma rivalidade dentro do próprio grupo. Eu já ia perguntar se existe só entre outras quadrilhas ou no próprio grupo, porque eu Dentro imagino. do próprio grupo acontece também a rivalidade, entendeu? Dentro do próprio grupo acontece a rivalidade dos outros brincantes com você quando você é escolhida para ser um destaque ou para ser uma frente de uma quadrilha. Mas as pessoas precisam entender que foi o dono da quadrilha, o responsável por aquilo que escolheu. Então a pessoa não tem culpa de estar ali sendo escolhida para estar dançando Ou naquele foi espaço. escolhido pelo desempenho na dança, Exatamente. né? Ele acredita que ali aquela pessoa é melhor para estar naquele papel. Então a pessoa apenas pega e abraça a oportunidade, como todo mundo que sente vontade de ser um noivo, uma noiva, uma rainha, uma frente de um quadrilha. Né? Então, assim, as pessoas acabam pensando de outra forma e querendo afetar a pessoa que está lá. Tipo assim, ela vai desistir se eu estiver em cima Sim. dela falando, criticando. Mas acaba que isso não acontece, entendeu? Não acontece, porque é como eu sempre disse para as pessoas, eu acredito muito na lei do retorno e ela realmente existe. Mara, você perdeu a audição ainda adolescente, né? Como foi que você se adaptou para garantir que você poderia continuar no São João fazendo aquilo que tu ama, mesmo com a audição prejudicada? Eu perdi a minha audição aos 12 anos de idade, né? Eu tinha um corpo que eu via de uma forma antes, e após os 12 anos eu comecei a ter outro corpo, né? Foi bem desesperado. Não foi fácil nem para mim, nem para minha família, né? Principalmente para os meus pais. De uma filha que é ouvinte, de repente perde a audição. E naquela época, a acessibilidade hoje ainda está melhorando. A gente está lutando bastante por isso, mas naquela época não existia. Ninguém falava sobre essa questão da acessibilidade, da importância que deve ter. Então, poucas pessoas que se preocupavam com isso, né? Então, assim, quando eu perdi a maldição, eu fiquei pensando, como eu vou dançar? Como eu vou voltar a dançar? Porque a gente se isola, né? Como muitas pessoas com deficiência hoje, você vê os pais, é difícil lidar com uma situação de buscar formas de acessibilidade para ajudar o filho a desenvolver, estar no meio da sociedade, porque é bem complexo. Quando a minha mãe soube que eu tinha perdido a minha audição e provavelmente não tinha jeito de fazer uma cirurgia para poder retornar, porque quando ela descobriu, foi através do telefone, né? O telefone, eu estava do lado do telefone. E o telefone tocava, ela achava que eu estava mentindo, que eu não queria atender o telefone, porque eu não queria mesmo. E eu disse para ela que eu não estava ouvindo, aí a gente ficou. Ela não acredita que você não está ouvindo. E realmente, quando ela levou para eu fazer o exame,
Deu a perda auditiva, né? Minha perda ela é bilateral profunda. Eu não me escuto os sons agudos, mas eu consigo identificar eles devido ao meu estudo, à minha descoberta com a dança. A dança ela realmente transformou a minha vida. Foi um estudo bem aprofundado que eu fui descobrindo isso no meu corpo. Fui desenvolvendo, né? Vendo as possibilidades que eu poderia desenvolver a dança, a forma de ouvir, de identificar o ambiente. Então, quando ela soube que eu tinha perdido a audição, o que é que tem jeito? É um aparelho auditivo? O que é que a gente pode ver para ajudar? Porque alguns médicos falaram que a minha perda podia ter sido devido o vírus da meningite que futuramente poderia ser que eu tivesse a meningite e houve uma reação devido à vacina. E outros acharam que foi vacina aplicada errada. Só que a mãe, ela nunca resolveu ir atrás. Acabou deixando, só tendo um acompanhamento. Eu tenho um acompanhamento na Unifor, no NAMI. E desde os 12 anos eu ainda permaneço lá, né? Fazendo esse acompanhamento, tanto com o otorrino como com o fono, trabalhando bastante a voz, porque tem muita gente que pergunta, né, devido à minha voz, você é estrangeira? Você é de onde e tal? Devido à forma que eu falo. Mas isso é uma característica de quem é surda, oralizada, né? E porque existe uma diversidade imensa dentro da surdez. Surdos oralizados, sinalizados, que tem implante coclear, que usa aparelho auditivo. Existe pessoas idosas que perdem a audição a uma certa idade. Então, é uma diversidade imensa que as pessoas ainda não têm conhecimento. E a minha condição, eu acabei desenvolvendo dessa forma, me acostumando com a leitura labial. Então, naquela época, quando eu não ouvi, não consegui identificar o triângulo, não sei se eu lembro o que eu ouvi, eu não lembro como é que é o som, mas ao ver tocando, eu consigo identificar ele onde ele está, né? E a sanfona, né? A zabumba é o que é presente no meu ouvido. Consigo ouvir ela até hoje, por exemplo. Teve um espetáculo em 2017, porque quem cria os meus solos juninos sou eu, né? A música como a parte coreográfica. Então, eu sempre tive presente com os músicos para orientar isso. E isso foi muito bacana, foi uma experiência muito boa para mim, de eu estar orientando, para eles poderem saber o que era melhor para eu poder fazer uma coreografia bem elaborada, né, dentro do meu solo, porque eu gosto de trabalhar a minha coreografia dentro da musicalidade, mesmo não ouvindo aquele instrumento, como eu sei onde ele vai estar, se baseando pela parte grave, que é o zabumba, eu consigo desenhar no meu corpo esse movimento através de movimentos. Então, eu acabo trabalhando isso. Mas isso levou muita dedicação, muito esforço com o estudo da dança, né? Dentro do curso técnico em dança, que eu fiz pelo governo do estado, né? O Porto Acima das Artes, aqui no Ceará, a gente tinha a aula de música, o contato com os músicos para ver os instrumentos. Isso me ajudou demais a começar a identificar mais onde estão esses instrumentos, o que eu poderia fazer com esses instrumentos, né? Dentro da faculdade também na UFC. E assim, depois que eu perdi a maldição, para eu continuar dentro da dança, eu ficava pegando na caixa de som para poder identificar que ritmo é aquele, como eu conseguiria permanecer dentro desse movimento. E a visão, né? Porque hoje, na verdade, hoje não. A partir desse momento que eu comecei a descobrir que não são os ouvidos o principal convidados para uma escuta de consciência corporal. Para mim, que sou uma pessoa surda, é a visão, é o sentir, é a vibração. É esses que são os principais convidados para eu poder identificar isso, ter uma consciência corporal, né? Que foi o que eu desenvolvi no meu próprio corpo.
através disso. Eu via o outro dançando e acompanhava o outro, sentia a vibração para poder permanecer dentro do ritmo, identificar o ritmo. Mara, mas isso é como quase uma evolução tecnológica que você fez no teu corpo e na tua dinâmica de dançar. Mas com 12 anos, quando você para de ouvir, em algum momento você pensou, eu não vou mais poder dançar? Sim. Ou as pessoas chegaram para te dizer, você não pode dançar, você não está ouvindo? Sim. E o que é que te fez falar, não, peraí, que eu vou criar meu método? É porque, assim, como eu sempre disse, né? Eu conversando com a minha família, com a minha mãe e minha irmã, sempre falei, eu já nasci dançando, eu já nasci em movimento. Então, a partir do momento que eu comecei a ver da dança na minha vida, de identificar ela, porque a dança ela é muito além de uma coreografia. Então, mas quando isso afetou, foi complexo, porque eu passei muito tempo dentro do armário da surdez, eu não me aceitava ser surda. Então, quando as pessoas me falavam sobre a dificuldade que eu estava tendo no início, porque realmente eu tinha dificuldade, porque não tinha pessoas preparadas para ensinar. Então, foi algo que eu fui desenvolvendo mesmo sozinha. Muito pesado. Foi um negócio muito pesado mesmo de eu ver e ir atrás de acompanhar, tentar. Eu tinha vergonha de fazer aulas de dança porque eu vi que não era bem recebido, né, no espaço, não era bem recebida. Então, assim, como eu vejo hoje em várias salas de danças, professores que não estão preparados de receber qualquer pessoa, né, pessoas diversas, porque chega uma pessoa surda e não vai dar muita atenção àquela pessoa para ser o único surdo ali. Então, eu tive muita dificuldade nisso, dentro do espaço mesmo, eu falo dentro do movimento, não só na quadrilha junina, mas em outras danças, como no teatro, na música, seja onde for, existe ainda essa barreira pra gente. Então, se a gente não soltar a nossa voz, não se permite ir para esse espaço, ocupar esses espaços que são nossos também, que nós temos direito de estar nesse espaço, nós precisamos estar nesses espaços, fica mais complexo ainda pra gente, se a gente permanecer nesse armário escondido, sem nos mostrar o quanto nós somos potentes, né? A capacidade que temos, o quanto as pessoas acham que não temos essa capacidade de ocupar os espaços, um cargo, seja o que for, seja no comércio, aonde for, existem essas barreiras, mas nós precisamos soltar as nossas vozes. E muitas pessoas, muitos artistas que eu conheço, que são pessoas com deficiências, estão já invadindo esse espaço. Isso é muito massa, só faz a gente sentir mais força, mais vontade de estar. E aí, Mara, chegou para ti pessoas que são surdas e que, a partir te viram dançando, te viram ocupando esses espaços e falaram, eu posso fazer. Então, de repente, entrou numa quadrilha, começou a dançar porque viu essa possibilidade? Sim, eu já recebi relatos disso. Não foram pessoas daqui do Ceará, mas de outro estado. E eu fiquei muito feliz em saber, porque hoje, dentro do movimento em geral, nas políticas públicas, a gente vê o quanto está sendo exigidos, né? Nós, que somos artistas dentro do movimento, estamos sempre buscando, lutando para os nossos direitos lá. Tem que ter acessibilidade em um projeto, em uma apresentação. A quadrilha vai se apresentar aqui, tem que ter para que a gente possa estar nesses espaços também. Por exemplo, para mim, que sou oralizado, né? Que eu preciso de uma legenda. Eu também converso libras com pessoas que são surdas sinalizadas. Mas não existe em todo lugar que tem uma intérprete para estar lá traduzindo para a gente. Não tem, a gente precisa sempre cobrar isso. E eu vejo que nos editais públicos hoje, muitos estão exigindo lá que tem que ter acessibilidade para pessoas com deficiência. É obrigatório agora ter acessibilidade. E isso está sendo muito bom. A gente ainda, eu sei que melhorou, mas ainda tem que melhorar mais ainda. E nós permanecemos aqui lutando, firmes, buscando o melhor.
Porque isso é um direito não somente de uma pessoa que é ouvinte, se uma pessoa surda, entendeu? No geral, todas as pessoas que têm deficiência, de ter os seus direitos de ir para um teatro, de ir para assistir uma quadrilha, uma pessoa que é um cadeirante, vai, não tem uma rampa. Então, tudo isso há essas dificuldades, essas barreiras, porque o problema não somos nós, e sim a falta de acessibilidade. Exato. Mara, você acabou nesse tempo, né, percorrendo muitas cidades em relação para fazer o São João, para dançar quadrilha. Qual é a diferença do São João por estados? Há muitas diferenças? Tem uma diferença grande em alguns estados, né? A forma de, vamos falar assim, não só a forma do corpo, a dança, o movimento, mas também do, vamos dizer assim, da forma, por exemplo, aqui no Ceará, nós se preparamos para dançar, bem dizer, todos os dias. E existem estados que se preparam para dançar 1, 2, 3 vezes no mês de junho. São poucas competições, né? E a forma do movimento mesmo, a musicalidade com a zabumba, ela permanece. Porém, existem locais que a forma de avaliação é completamente diferente. E a diferença é grande daqui, né? Eu acho que aqui no Ceará é bem mais cobrado a forma que é avaliado. E lá fora dos estados que eu já fui, a avaliação não é tão pesada como aqui. Mas, por exemplo, tem um regional. Aqui no Ceará, todas as quadrilhas dançam como um regional. Não é mais CD, né? E lá é diferente. Ainda usam a música que é um pendrive lá, coloca a música para rolar. Não tem um regional, Sim. um grupo de músicos para poder estar ao vivo. É uma gravação que é feita e muitos deles pedem aqui no Ceará para os grupos musicais gravarem para fora. Entendi. Já Muito. exporta para outros Isso. estados. Os volumes das roupas é diferente também, em alguns estados. Ainda usam sem volume, alguns. Outros têm o volume, mas é da sua forma, a sua pegada diferente, né? Alguns movimentos... Tem muitos movimentos tradicionais iguais aqui do Ceará, porém existe o deles, que é completamente diferente. E, tipo, por exemplo, existem alguns estados que a rainha, ela é a viúva. Aqui nós temos a rainha junina. Tem lá apresentado a rainha junina. Lá a viúva. Por exemplo, aqui também a rainha é obrigatório competir com faixa. Lá fora não é. Lá fora tem a parte, por exemplo, aqui a gente não precisa apresentar, falar sobre o figurino, apresentar cada casal, quem é rainha e tal. Lá fora tem um momento que eles apresentam antes de começar tudo. Fala sobre a quadrilha, chama o casal de brincantes e apresenta. Esse é nosso figurino do ano. Fala o porquê daquele figurino. Aqui a gente não. Os avaliadores têm que ver a quadrilha no geral e Entender, né? assim. entender, ter uma pesquisa aprofundada para isso. E as comidas são Oi? diferentes? As comidas, demais. Tem pratinho em todo demais, canto. demais. Ai, gente, mas lá é tudo perfeito, lá fora. Eu adoro ir experimentar, sabe? Essa cultura diferente. Então, lá fora, nós vemos nos outros estados essas comidas bem diferentes e bem deliciosas, muito deliciosas. Ou seja, foi de São João é diferente, mas é bom. É, sim. Agora, sim, o amor pelo São João, aquela essência, aquela vontade de estar no... É a mesma coisa que todo mundo aqui sente. Aquela vontade de estar dentro do arraiá, de dançar, de se divertir, de se emocionar junto com o público. E tem também as rivalidades, né? Mara, e existe assim, quando o grupo está pensando num tema, já desenvolve a música, o que vai ser, vocês conseguem sentir, tipo, eita, esse aqui tem chance de ganhar? Assim, vocês que têm mais experiência, estão acostumados a ver esse processo,
bate diferente quando vocês acham que, tipo assim, esse aqui eu acho que não tem como não ganhar? Sim. O A que é que gente faz sempre- vocês acharem que vai ganhar? Você fala em relação à musicalidade. A tudo, A tudo. a temática, porque na hora da apresentação, tudo vai contar. É como uma escola de samba, né? Tudo vai Vai contar. contar figurino, vai contar A desenvoltura, a criatividade, né? O a desenvolvimento tem, música. a musicalidade. Tem vários quesitos, né? Os critérios são rigorosos. Porém, assim, nós temos algumas, vamos dizer assim, vou falar de uma forma, mas não é que seja agressiva, né? Mas nós temos alguns jurados que não têm entendimento, não têm esse são capacitados, né? De fazer um bom julgamento dentro desses quesitos, de entender realmente, né? Muitos vai favorecendo algumas quadrilhas porque já dançou naquela quadrilha ou tem raiva do dono da outra quadrilha. Isso acaba prejudicando o trabalho do grupo, que se dedica durante 6 meses, né? E dentro dos critérios de avaliação, nós temos várias coisas: a harmonia, a evolução, né? A desenvoltura, a criatividade, o desenvolvimento do tema, tem muita coisa. Então, se a quadrilha não cumpre tudo aquilo, sempre vai ter a perda de décimos no momento que está se apresentando. Mas eu acho assim que não existe aquela quadrilha perfeita de tá todo mundo igualzinho, sempre tendo uma boa harmonia, todo mundo sincronizado. Porque cada apresentação é uma apresentação. Então, existe hoje você pode se apresentar bem, na outra você não sai tão bem. Sim. São pisos diferentes, o espaço é diferente. Então, tudo é diferente. Tem quadrilha que tem muitos números de brincantes. Quando vai para um espaço menor, não dá para ter uma boa evolução, não desenvolve bem. Sim. Então, acaba prejudicando o grupo, isso. Mas, quando a gente está se preparando durante o período de 6 meses para apresentar o espetáculo, a gente sente quando o espetáculo realmente está bom. A gente avalia e vê o que realmente está sendo feito, que a gente consegue ganhar na planilha aquilo. Eu ia perguntar até, Mara, se vocês vão pesando, tipo assim, isso aqui a gente vai agradar a quem está olhando a parte técnica, mas sempre a gente tem que ter um olhar para ganhar o público, porque às vezes Sim. acontece de uma quadrilha empolgar mais o público e não ganhar. Né? Exatamente. Aí como é que vai... É o que a gente procura sempre trabalhar, né? É a questão da energia da quadrilha, a força, a garra, né? A animação. Porque o que eu vejo é que além da coreografia bem elaborada, criativa, né? O que ganha muito o público também é esse momento de emocionar com a animação, a forma de interagir com ele. Mas isso também conta dentro da avaliação. Né? Essa interação com o público, a interação dos destaques com a quadrilha e com o público, tem tudo isso dentro da avaliação. Então, a animação é algo muito forte, né? A energia da quadrilha dentro de quadro. Não é só aqueles movimentos lá bem elaborados, bem sincronizados, todo mundo. Não, é a dança em si. Tem algo mais ali, a forma de emocionar. É como eu sempre disse, para mim uma obra boa é quando ela toca. Se ela não toca, para mim ela não tá boa. Então, sempre a gente procura. É aqui que a gente tem que fazer isso, é aqui que a gente tem que chamar o público. Sempre tem um momento para isso. Então, é tudo bem pensado, bem trabalhado. Tem alguma apresentação tua que te marcou mais? Assim, são muitos anos, né? 30 anos, quase. E aí, assim, quais foram, assim, as apresentações que para você te marcaram mais? Tem. Eu tenho várias marcantes, né? Mas, assim, teve uma apresentação, vou lembrar aqui, que foi bem marcante, que foi um grande desafio para mim, que foi em 2013, meu primeiro ano, a gente foi se apresentar em um bairro. E faltou energia, né? Faltou som, não tinha som. E estava perto do meu desfile, do meu momento de me apresentar. E aí eu pensei, agora, como é que vai ser? Porque
Foi a primeira experiência que eu tive de ir somente com o som da zabumba e o público, no calor do público. E eu consegui fazer toda a minha performance dentro da música, da minha forma de sentir e junto com o calor do público. E isso foi muito marcante, não só para mim, mas para a quadrilha em geral. E para o público também, porque foi um momento, uma noite emocionante. Foi um momento de muita animação, de emoção de verdade, assim, de tocar todo o público, de envolver todo mundo junto. E essa, e tem várias outras que foi bastante marcante, que eu lembro a falta de energia também em Mossoró, em 2017, que a gente dançou também, todo o público só com a lanterna do celular. Foi lindo, emocionante para a quadrilha. Foi um ano assim, que marcou bastante essa apresentação. E teve também, quando eu voltei em 2019, com 5 meses operado do joelho, porque em 2018 eu rompi o joelho, né? O cruzado anterior, em Mossoró. Em 2019, eu não sabia se eu estava no Arraiá, então aquela dúvida, aquela incerteza ainda de que eu estaria. Mas em estar ali presente na estreia, em 2019, com 5 meses operada do joelho, foi algo assim que eu estou dançando esse ano mais por gratidão, por estar ali vivendo mais uma vez o São João. E foi muito marcante para mim. Tem muitas coisas. Eu vou para falar todos os momentos marcantes aqui com vocês. É muita coisa. Vivi, assim, tem muita história para contar. Muita coisa mesmo que eu vivi nesse São João. E eu só tenho a agradecer, né? De hoje já, no geral, tudo que eu vivi, que eu carrego no meu corpo, porque é isso que eu carrego aqui mesmo, na minha pele, no meu corpo, essas transformações de São João, desde os anos 90 até os dias atuais. E é muita coisa, né, para contar para vocês. Mara, nesse ano você está se dedicando muito a ministrar oficinas, né? Você, né, recentemente foi lá para o Pará, passou um tempão dando aula. Como esse ofício também te ajuda a mexer contigo, a te deixar muito feliz e realizada? Demais, eu estou assim, tão realizada por tudo isso que está acontecendo na minha vida, porque de ver todo o público, né, o quadrilheiro em geral, abraçar essa oportunidade de aprender comigo, de valorizar realmente o meu trabalho. Porque eu idealizei o meu workshop em 2014, que foi um método criado por mim, que hoje é compartilhado no Brasil todo. E eu fico assim, muito feliz e muito grata de estar compartilhando isso com as pessoas, ensinando as pessoas. É como eu sempre falei para várias pessoas, fala assim, eu queria dançar como você, eu quero ser uma rainha como você. E eu digo, você nunca vai ser uma rainha como eu, porque a minha dança é minha. Entendeu? Todos nós temos a nossa dança, mas eu posso lhe ensinar, lhe dar as ferramentas, todas as técnicas para você ser uma rainha muito melhor do que eu. Eu tenho, assim, um grande prazer, sabe, de estar compartilhando isso com todas essas pessoas que me procuram. Hoje eu dou workshop online, dou workshop presencial, dou mentorias. Tem pessoas que vêm de fora para cá para aprender somente comigo. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Eu sou muito feliz mesmo por tudo isso que eu estou conquistando a cada dia. Esse ano eu não estou competindo, né? Mas estou compartilhando a minha arte para essas pessoas. Como você disse, passei 10 dias no Pará. Foi uma experiência incrível lá. Não foi a primeira vez que eu fui para o Pará, mas para Canaã e para Marabá foi a primeira vez. E ser abraçada daquela forma que eu senti de todas aquelas pessoas, eu fiquei assim, impactada com tudo, de ver o quanto as pessoas gostam do meu trabalho, né? Hoje, de fora, eu consigo ver bem mais até onde eu cheguei, de estar vendo as pessoas querendo aprender comigo, de querer me ver, conversar comigo.
Isso pra mim, eu fico assim pensando, meu Deus, hoje vocês me colocaram nesse patamar, né, que vocês me chamam de rainha das rainhas, devido a ver várias rainhas atrás de mim, procurar para aprender, várias rainhas fazendo os movimentos criados por mim, porque eu trouxe um novo conceito de rainha em 2013, né, eu amo criar, então todo ano era obrigação eu estar criando, trazendo algo novo. Todos os quadrilheiros esperavam algo novo de mim. A Mara, o que é que a Mara vai trazer esse ano? O que é que ela vai fazer esse ano? Porque eu sempre gostei de trazer umas coreografias bem elaboradas, sempre gostei de dançar realmente no chão, de me movimentar, de usar a saia, um elemento poderosíssimo para nós mulheres, damas juninas, de explorar elas. Então, eu comecei a buscar criações com isso. Pegava o personagem, agarrava o personagem, mas aí vinha mexendo no imaginário, eu começava a criar essas movimentações. E hoje de fora eu vejo, eu parei para parar assim, de vez e olhar, assistir as quadrilhas. Em todo lugar você vê um movimento que você lembra de mim. As pessoas chegam para mim, olha o movimento da Mara, ali, fulano tá fazendo o movimento da Mara, e as pessoas sempre falam isso. Lá fora não foi diferente, quando eu cheguei e vi as meninas fazendo os movimentos que eu já criei, eu fiquei assim, feliz demais, sabe? De ver aquilo dali, de ver o quanto eu fiz a diferença, que eu faço a diferença dentro do movimento. Resolvi não estar esse ano competindo, mas estou dentro do movimento de outra forma, me apresentando, avaliando, coreografando, ensinando. E isso está sendo muito bom, eu estou muito feliz com isso. Eu achei que seria assim um momento chocante para mim, eu falo chocante de eu ficar triste de estar de fora competindo. Não, está sendo uma experiência muito rica. E você pensa em voltar, porque você já surpreendeu as pessoas esse ano, né, Mara? As pessoas não estavam esperando que você não dançasse, né, não competisse. No próximo, há uma esperança de ver Mara voltando? Você me disse que já recebeu um convite para esse ano ser noiva e negou. E nesse ano, quando você vai ver, o pessoal tá lá pedindo, né? Cadê a Mara? Verdade. Muita gente, até hoje não param de direct, o pessoal. O pessoal vem nas competições, porque tem muitas mídias que fazem as competições de destaque, né? Sim. Qual foi a melhor do ano? É o povo me marcando a Mara Alexandre, gente, eu não tô dançando. Não tô dançando. Muita gente. E eu fico assim, realizado com tudo isso. Mas Muito vai mesmo. voltar? Eu pretendo. Pretende, né? Pretendo, hoje eu pretendo. Não sei como vai ser 2025, mas eu estou vivendo esse momento, deixando as coisas acontecer naturalmente. Eu sei assim que o público me clama, né? Chama o tempo todo para eu poder estar dentro do movimento. E hoje eu pretendo, não sei se realmente eu irei voltar, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Mas, Mara, me explica, há possibilidade de um grupo que é concorrente à quadrilha que você dançou lá durante 20 anos, pode te chamar? Porque, assim, tem jogador que é craque, o Alan me explicou, de futebol. Tem jogador que é tão a cara do time que, às vezes, o concorrente nem vai chamar, porque é a cara daquele time. Mas no São João, pode acontecer de você, de repente, vir em uma outra quadrilha, em um outro grupo? Pode sim. Olha aí, deixar aberto. Pode ser, isso pode acontecer, né? Como já tem várias quadrilhas me procurando pra gente conversar, ver a melhor proposta, a melhor forma para eu estar dentro do movimento em 2025, né? Eu não tomei nenhuma decisão agora, mas a minha vontade de voltar, ela permanece, mas não tive ainda uma decisão concreta, nem fechei nada com ninguém ainda. Mara, a gente está chegando ao fim desse episódio. Assim, primeiro, muito obrigado por ter topado gravar com a gente. Mas, antes de a gente encerrar, eu quero muito saber de você, assim, qual música que tem a melhor vibração, que mais mexe com o teu coração. A música de São João, assim, com aquela vibração que mexe ali com o teu coração, que quando você sente, você se empolga. Ano passado, eu resolvi vir com solo junino, o qual
duas músicas marcaram na minha vida. E permanece ainda essa melodia. Tudo isso que eu lembrei, revivi nos anos que eu comecei, de criança até a adolescência. Eu escutava essas músicas quando eu era pequenininha e até os 12 anos ouvindo essa música. E ano passado, quando eu conversei com o dono da quadrilha, e a gente conversou sobre a proposta que eu viria apresentando, que foi o São João. Eu vim representando o São João. E aí eu resolvi usar essas duas músicas, que foram muito marcantes, que tocam demais no meu coração, que permaneceram no meu solo. Ela é o início do meu solo junino. E depois um instrumental que eu dancei quando era criança. De um sanfoneiro muito querido, muito amado, que todas as quadrilhas procuravam, que era o Fernandinho. Hoje ele mora com Deus, está lá no céu, mas foi uma pessoa muito marcante na minha vida, na minha infância, em toda essa minha trajetória junina. E essas músicas marcaram bastante todo esse meu movimento, sabe? O movimento que eu falo, dessa agitação que tem dentro do meu corpo, né? Que as pessoas acham que a pessoa chegar a ser surda. Eu falo assim, existem pessoas que nascem surdas, mas existem pessoas que se tornam uma pessoa surda. Como aconteceu isso comigo, né? Qualquer pessoa pode, como eu sempre falo, qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência hoje. Se você sofre um acidente e de repente você tem que ser amputado, então você vai se tornar uma pessoa com deficiência. Então, quando isso mudou na minha vida, essas músicas permaneceram dentro do meu corpo, né? Tem muita vida, agitação aqui dentro. E toda vez que eu ouvia, mesmo não ouvindo as quadrilhas tocando essa música, eu sempre relembrava isso com pessoas da minha época que ouviram bastante essa música. Ai, tu quer que eu cante? Não precisa. Eu quero que tu diga Só, o nome. pelo menos o nome pra gente pesquisar Na e saber. Na verdade, o nome, a música, eu vou cantar, não sou boa pra cantar, não. Mas se vocês ouvirem o meu solo, que tá em todos os locais que as pessoas escutam, a primeira é São João, está tudo iluminado. Essa música é linda. E a outra é Meu São João, eu cheguei agora. Vocês conhecem? Pra dançar quadrilha, levantar a poeira até romper da aurora. É linda, as letras eram lindas naquela época. Falava muito de alegria, de cores, de amor. Era muito bom ver isso, né? Ouvir essas músicas. Tem muita música marcante daquela época que as pessoas que viveram esse São João, quando escutam, arrepiam. Não tem como, a gente arrepia. E aí você trouxe tanta inovação, mas ao mesmo tempo trazendo essa tradição, né? Isso, resolvi fazer uma desconstrução, né? Dentro dessa música. E com o solo junino, que naquela época, nós, rainhas, não tinham um solo nosso, criado só pra gente. Era uma música, ou algum instrumental da quadrilha. Era o momento da rainha, tocava, a gente só ia com a saia, girava, pronto. Isso acontecia. Aí eu peguei, vamos fazer isso, vamos criar um novo solo aqui para mim, vou pegar aquela musicalidade. E o mais bacana foi porque o sanfoneiro, ele já tem essa experiência de muito tempo, né, que é o Fabrício, maravilhoso. E ele lembrou também dessa música, né? Lembrou da música, lembrou do instrumental que eu queria para o solo, que era tocado nos anos 90. E ajudou bastante, porque existe hoje músicos que não viveram esse São João, né? E ele, de dentro, desde pequenininho, dentro do movimento, existe a família toda dentro do movimento, e ele me ajudou bastante para desenvolver esse solo. E ficou lindo, riquíssimo. Hoje a gente vê várias pessoas usando o solo, se apresentando em escolas, na própria quadrilha. Tem gente que chega no meu direct, eu posso usar esse teu solo, eu posso fazer isso. Eu deixo todo mundo à vontade.
Muito Que bom, Mara, pois muito obrigada. Volte para esse lugar que te coroou, né, como Rainha das Rainhas. E a gente fica aqui agradecendo por sua arte, por sua vontade, pelo seu amor Sim. muito, muito vivo, né, pelo São João. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá? Não esquece de deixar o like se está no YouTube. Vai seguir lá a Mara, ver tudo o que ela tem de dança, né? Muito bom. E segue também o Que Nem Tu Podcast. E olha, vamos dançar São João até julho, agosto, todo. setembro. Tá bom? Próxima semana tem mais, gente. Valeu. Beijo. Beijão.